Paz e graça. Então, sou o Paulo Freitas. O Anderson falou das minhas credenciais. Quem dera eu tivesse a metade das credenciais do apóstolo Paulo. Mas eu sou professor de teologia, de filosofia. Também eu e minha esposa somos missionários pelo Pronace. Nós somos da Igreja Remídio há algum tempo. Nós temos uma reunião na nossa casa, lá em São Luís Montes Belos. E nós somos os pais do Ulisses. E nós estamos nos preparando para ir para a Índia. Nós queremos ir em 2025, se tudo for encaminhado. Em 2025 nós estaremos indo para lá. E esse tema, a teologia da fraqueza, é um tema que eu falei lá no acampamento, mas já tenho preparado já tenho estudado, lido sobre esse assunto há algum tempo. E alguém disse uma vez que se uma pregação não pode ser pregada 2 vezes ou mais, ela nunca deveria ter sido pregada nenhuma. Então eu gosto muito de repetir as pregações, os estudos. E na verdade a teologia da fraqueza é mais um estudo do que uma pregação. O que é teologia da fraqueza? Geralmente nós falamos que teologia ela é para falar a respeito de Deus, porque esse é o significado do termo teologia, o estudo sobre Deus. Quando se fala a respeito da fraqueza, é o estudo da fraqueza humana relacionada a Deus. Então, para nós entendermos um pouquinho o que significa teologia da fraqueza, é o estudo da fraqueza humana relacionada a Deus. O que Deus tem a ver com a nossa fraqueza? O que Deus tem a ver com a nossa humanidade? Porque ser humano já é ser fraco. Quando Deus cria a humanidade, a partir do momento que Ele cria Adão, cria Eva, Ele está criando um ser que não é todo-poderoso. Não ser todo-poderoso já é ter alguma fraqueza. E é por isso que esse assunto, esse tema tem tocado muito em meu coração. Inclusive é o título de um livro que eu estou escrevendo. Se possível, eu quero terminá-lo agora. Eu vou ter umas férias agora e quero ver se consigo terminá-lo no máximo até o final do ano. Se tudo correr bem, ano que vem tem esse livro aí. E eu quero lançar esse livro por uma editora. Mas então vocês, querendo ou não, vocês estão participando do que é um protótipo. Esses estudos são como um protótipo para o que eu vou fazer no livro. O livro eu vou detalhar muito mais sobre esse tema. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. A partir do versículo 1. Falei para o Anderson que eu vou começar em pé, mas se eu me cansar eu vou sentar. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo,
salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em quem tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me nesta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pelo seu amor. Eu te peço neste momento que o Senhor traga a sua iluminação sobre cada um de nós da sua palavra. Me ajude a transmitir a sua palavra com diligência, com cuidado, e ajude cada irmão, cada irmã a ouvir e a tentar para entender o que a sua palavra diz, e que possa ser aquilo que eu ensinar, seja confrontado, seja também questionado, para ser realmente aprendido o que é a sua vontade, além do que eu possa trazer, do que eu possa transmitir. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o teu Espírito nos guie, porque eu posso guiar de fora, mas o teu Espírito é que nos guia por dentro. Eu te peço que como igreja o Senhor nos guie para viver a sua plena vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Antes da gente entrar nesse texto propriamente dito, a gente precisa entender o que estava acontecendo para Paulo escrever tudo isso que a gente leu aqui. Paulo ele funda a igreja de Corinto durante uma das suas viagens, e é uma das igrejas que ele gasta mais tempo na fundação dela. Ele levou cerca de 18 meses para fundar a igreja de Corinto,
mais tempo do que a igreja de Corinto, ele só gastou tempo na igreja de Éfeso, que foi onde ele gastou cerca de quase 3 anos, 2 anos e meio, para fundar a igreja de Éfeso. Então Paulo, nas suas viagens, ele decidiu que quando ele chega em Corinto, ele vai levantar ali uma igreja que realmente estivesse bem edificada. Tanto que nós vemos na primeira carta de Paulo, ele falando: vocês têm todos os dons e não vos falta nada. Então a igreja tinha ministérios, dons, era uma igreja organizada, tinha os supervisores. Quer dizer, Paulo de fato tinha edificado a igreja em Corinto na palavra de Cristo, no evangelho de Cristo. Porém, essa igreja, ela deu muitos problemas para o apóstolo Paulo. E um dos motivos é que o contexto em que a igreja se encontra é muito envolto de uma necessidade do discurso. A igreja de Corinto encontrava-se na região da Macedônia, que Paulo inclusive foi para lá por causa de uma visão. Ele tem a visão de um rapaz que diz: passa a Macedônia, e ele funda outras igrejas na região da Macedônia. A de Corinto é uma delas. E aquela região de Corinto é uma região grega, e eles tinham muito apreço pela oralidade, pela filosofia e pelo sofismo. O sofismo, diferente do que a gente entende hoje, o sofismo era um grupo de homens estudiosos que saíam dando aulas e cobrando pelas suas aulas. Esses eram os sofistas. E a igreja de Corinto, os que se tornaram cristãos ali, a maioria eram adeptos desses professores. Eles gostavam de assistir às aulas públicas ou às aulas fechadas. Eles pagavam para ter aulas. Eles gostavam de participar das reuniões na praça, ouvir a filosofia sendo falada. E quando agora Paulo funda a igreja de Corinto, inclusive Paulo, ele sai pregando e ele atrai muitas pessoas por causa do seu discurso, da sua maneira de expor sobre o evangelho. Ele atrai muitas pessoas ricas da cidade de Corinto se converte. Inclusive a igreja de Corinto talvez fosse uma das igrejas mais ricas que Paulo fundou. Se a gente começa a olhar os nomes das pessoas que Paulo fala e começa a olhar a posição delas na sociedade, a gente vai perceber que eram pessoas da alta sociedade. Inclusive, provavelmente tinha filósofos, não os filósofos que nós conhecemos, mas tivessem filósofos, sofistas que se converteram. Então esse gosto deles pelo discurso e pela oralidade, pela exposição, era comum, era de se esperar. Só que com o tempo a igreja de Corinto começou exatamente a deixar a prática de lado e começar a aceitar filosofias diferentes do evangelho. Uma das filosofias que eles começaram a aceitar foi uma filosofia grega, que era a ideia de que o corpo é que comete pecado e não o espírito. Então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o meu espírito já está salvo, já está livre de qualquer pecado. Quando eu me converti, meu espírito foi liberto. Eles juntaram a filosofia grega com o evangelho e fizeram uma terceira via, de que se nós somos salvos em Jesus, o meu espírito é bom, meu corpo é mau, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, posso cometer pecados. Por isso que ele fala no final, para eles abandonarem a lascívia, a prostituição, a luxúria, porque era a condição deles. E uma outra vertente que tomou também lugar na igreja de Corinto foi dos judeus convertidos. A gente vai ver que não eram tão convertidos assim. Eles começaram a pregar uma teologia triunfalista, uma teologia que visava o Antigo Testamento. Essas teologias triunfalistas que nós temos hoje, elas têm raízes desde lá. Teologia da prosperidade, teologia do domínio, teologia do triunfo, elas têm raízes antigas. E o que é a teologia do triunfalismo?
A teologia do triunfalismo é a ideia de que o ser humano não pode adoecer, o ser humano não pode ter problemas na sua vida diária, o ser humano é obrigado a vencer todos os obstáculos que se põem à frente dele, ele é obrigado a vencer, porque se ele não vencer, ele não está bem com Deus. Essa ideia dos judeus, e aí é interessante a gente olhar, a gente encontra isso no livro de Jó. Jó é questionado por seus amigos partindo exatamente dessa visão triunfalista. E aí eles juntaram isso agora ao Evangelho. Quem tem Jesus tem que ser vencedor. Quem tem Jesus não pode perder. Quem tem Jesus não pode ficar doente. Quem tem Jesus não pode sofrer nada na vida. E eles começaram a falar, tá vendo esse apóstolo de vocês? Ele sofre. Se ele sofre, é porque ele não é cristão. E é desses que Paulo vai questionar muito aqui nesse texto. E a gente precisa saber que Paulo escreve essa carta porque começou a existir então partidos dentro da igreja. Ele escreve 1 Coríntios e diz assim: eu ouvi sobre vocês que vocês estão tendo partidos. Uns dizem eu sou de Pedro, Paulo, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Jesus. Os do partido de Pedro é porque gostavam de uma visão mais judaica do evangelho. O partido de apóstolo é que gostava da oralidade, da exposição, porque diz que Apolo era muito bom nas palavras, na oratória. E os de Paulo é os que concordavam com essa visão do evangelho mais sofredor. E os de Cristo, a gente pensa que os de Cristo eram os melhores. Na verdade, os de Cristo eram os piores. O partido de Cristo era exatamente esse que acreditava que eles tinham Jesus e podiam fazer o que quiser. Nós temos Jesus, meu espírito está bem, meu corpo é que faz o que quiser. Então a igreja começou a entrar em colapso. E Paulo diz: não é bom que isso aconteça entre vocês. Não é assim. Nós somos um corpo. Inclusive ele traz no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele traz sobre essa metáfora da igreja como corpo. E agora, quando nós chegamos aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, nós encontramos o que é conhecido como a carta severa de Paulo. O que é a carta severa? Nós temos na história, os estudiosos dizem que devem ter sido escritas 4 cartas aos Coríntios. A primeira carta, ela foi perdida. A gente não sabe o que aconteceu com ela, mas essa carta, ela era para responder algumas dúvidas que estavam entre os irmãos, e exatamente os irmãos mandaram essa carta para resolver esses problemas que estavam aparecendo. E Paulo então escreve a primeira carta aos Coríntios. A segunda carta é a carta que nós temos aqui, que nós chamamos de 1 aos Coríntios. Essa foi a segunda carta que Paulo escreveu para resolver alguns problemas da primeira carta que os irmãos não entenderam. Ao que parece, essa primeira carta ela trouxe mais problema para os irmãos. Então Paulo escreveu a segunda carta para resolver esses problemas. E nós temos a terceira carta que Paulo escreve aos Coríntios, que os estudiosos acreditam que é exatamente aqui do capítulo 12, ou melhor, do capítulo 10 ao capítulo 2 de 2 aos Coríntios. Isso aqui é uma parte do que é conhecida como a carta severa, que a gente vai ver aqui do capítulo 10 ao capítulo 13, desculpa, é o 13. Do capítulo 10 ao 13, Paulo vai ser muito duro com os irmãos. Essa aqui é uma parte da terceira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E Paulo escreveu essa carta exatamente para mostrar para eles que aqueles que estavam induzindo eles ao erro, eles não poderiam ser aceitos mais no meio da igreja. Eles estavam deturpando o evangelho. Eles estavam pregando outro evangelho, um evangelho baseado no triunfalismo, baseado em interesses pessoais. Então essa carta severa vai do capítulo 10 ao 13 de 2 aos Coríntios. Aqui nós temos uma parte dela. Isso é uma parte dessa carta. O restante dessa carta se perdeu. A gente não sabe o que aconteceu com ele, mas até hoje não foi encontrado. E
do capítulo 1 ao 9 é a quarta carta. Do capítulo 1 ao 9 de 2 aos Coríntios é a carta que Paulo escreveu, inclusive para pedir desculpa. Ele começa meio que a pedir desculpa pela carta severa, pela maneira dura com que ele tratou os irmãos. Mas, pelo que nós lemos, parece que essa carta severa surgiu efeito. No capítulo 1 ao 9, nós vemos que Paulo começa a louvar os coríntios pela primeira vez, como se eles tivessem de fato começado a mudar o pensamento. Bom, isso é importante, essa introdução, para nós entendermos por que Paulo vai formar o que eu entendo que seja uma teologia da fraqueza. Paulo, ele precisa se expressar aos irmãos de uma maneira firme, mas ao mesmo tempo ele vai se rebaixando. Ele mesmo vai dizer assim: olha, eu tive que me tornar louco, insensato, suportem-me na minha loucura, suportem-me na minha insensatez. Eu não deveria, mas eu vou me gloriar, e eu vou me gloriar não nos meus títulos, mas eu vou gloriar-me na minha fraqueza. Paulo, ele vai se rebaixando para poder conseguir fazer a sua defesa. Alguns hoje diriam que isso é um tipo de psicologia reversa. Paulo não tinha conhecimento do que é psicologia reversa, mas ele tinha conhecimento do que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nesse momento, é que ele fosse mais duro com aqueles irmãos, para que eles entendessem o que eles precisavam mudar. Vamos ler capítulo 10, 2 aos Coríntios, capítulo 10. Para a gente entrar na questão da fraqueza de Paulo, dessa teologia da fraqueza propriamente dita, nós precisamos entender sobre a aparência do apóstolo Paulo. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, olha a aparência de Paulo, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Os irmãos de Corinto diziam isso. Paulo, quando está no nosso meio, parece um cordeirinho, mas quando escreve carta, parece um leão. Eles diziam que a aparência de Paulo era humilde. E por que essa aparência de Paulo parecia ser humilde, raquítica? O que levava a isso? Alguns estudiosos, eles dizem que Paulo provavelmente era coxo, manco. Ele deveria ter algum problema na perna, por causa de alguns acontecimentos da vida dele. Que ele era calvo, ele não tinha a maior parte do cabelo. Ele era de baixa estatura, inclusive o nome Paulo, que significa pequeno, representa isso. Ele tinha problema de visão. Isso são algumas coisas que os estudiosos colocam sobre a aparência de Paulo, mas eu percebi que é muito além disso. Essas questões aí eram até relevantes. Quando a gente começa a estudar de fato a aparência de Paulo fosse, de certa forma, até desprezível. Olha no versículo 10 agora, capítulo 10, versículo 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes. Olha como os coríntios diziam que era a presença de Paulo. Mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Ler a carta de Paulo sem ver Paulo era uma coisa. Vendo o apóstolo ali na frente, a aparência dele era fraca e a palavra desprezível. Assim, os coríntios falaram que era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo faz questão de mostrar isso para eles. Vocês disseram que a minha aparência é fraca e a minha palavra é desprezível. E por que isso? Versículo 24. Capítulo 10, versículo 24. Olha aí. Não. Capítulo 11, versículo 24. Vamos ler no 23. Capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo?
Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Não sei se vocês sabem como é que é isso aqui, esses açoites. Como é que funcionava isso? 5 vezes. Eram tiras de couro, que eles tinham amarradas nela pedaços de ossos ou de metal, e eles davam 39 chibatadas com essas tiras em uma pessoa. E quando eles batiam na pessoa, geralmente ela estava nua, amarrada, e eles começavam a bater e não se importavam aonde a chibatada pegava na pessoa. Mas a questão é que esses açoites, eles deformavam a pessoa. Paulo não levou apenas uma vez, foram 5 vezes. Eu levei uma quarentena de açoite menos um. Por quê? Diz a tradição que se eles batessem 39 vezes e a pessoa morresse, o carrasco não era culpado da morte da pessoa. Mas se por acaso ele errasse e batesse mais uma vez e a pessoa morresse, ele era culpado. Então eles inventaram isso de uma quarentena de açoites menos um, 39. E Paulo passou por isso 5 vezes. Quantas chibatadas foram? 5 vezes 40 dá 200. 200 menos 5, 195. 195 vezes ele foi açoitado publicamente, de maneira que aquilo deformou o seu corpo todo. Então, quando os teólogos dizem que Paulo era manco, eu acho que eles não tinham noção, eles não têm noção do que eles estão falando. Estão falando muito pouco do que Paulo sofreu. Paulo não era só manco, porque aqueles açoites machucavam, arrancavam pedaços de carne, tendões, os ligamentos. Então Paulo provavelmente andava de uma maneira que assustava quem via ele. Hoje nós entendemos que as pessoas têm deficiências. Naquela época, uma pessoa que tinha alguma deficiência era muito mal vista na sociedade. Hoje é que está se começando a pensar a respeito dos direitos da pessoa com deficiência. Mas naquela época o direito dela era ficar encostada em algum lugar pedindo esmolas. E Paulo não estava pedindo esmola. Ele saía pregando em todo lugar. Paulo podia ter virado um pedinte pela condição dele, porque o seu rosto estava desfigurado, o seu corpo estava mutilado. Se Paulo tinha problema de vista, eu não sei, mas que Paulo tinha problema em todo o seu rosto, ele tinha. Porque ele foi açoitado 195 vezes, pelo menos até quando ele escreve aqui. Se ele foi açoitado mais depois, eu não sei, mas até aqui foram 195 açoites. E ele diz mais: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. O que é fustigado com varas? Geralmente o carrasco, isso aqui eram já os gentios que faziam isso. A gente vê isso acontecendo com Paulo, quando ele expulsa aquele espírito maligno de uma jovem e ele é preso. E aí diz que ele foi fustigado com varas. Paulo e Silas, os dois apanharam. E eles pegavam, os carrascos andavam com feixe de varas nas ruas. No dia a dia eles andavam com esse feixe de varas para todo mundo ver eles e sentir temor, sentiam medo. Só de ver, eles sentiam a dor do que era ser fustigado com varas. Então eles deitavam a pessoa de costas, principalmente para pegar na planta dos pés, e eles batiam com as varas geralmente de oliveira. Eles limpavam aquela vara e batiam. E não era varinha, aquelas varinhas verde fininha, não. Eram varas grossas, e eles batiam. Até mesmo, não era 40 menos 1, eles batiam o quanto eles queriam. Até eles acharem que o crime da pessoa tinha sido expurgado. E Paulo diz: 3 vezes eu fui fustigado com vara. Isso acaba com o corpo da pessoa.
E tem mais, olha como a aparência dele ele vai falando mais. Fui 3 vezes fustigado com varas, apedrejado. Quem aqui já levou uma pedrada? Uma só. Paulo fala que foi apedrejado. Esse apedrejamento aconteceu lá em Listra, quando ele curou um jovem, depois de ele ter pregado, ter curado um jovem paralítico. Então o pessoal da cidade fala: os deuses estão entre nós, vamos sacrificar a eles. Eles pegam animais e vão sacrificar para Paulo e Silas. E aí Paulo fala: não façam isso, e entra na frente e interrompe o sacrifício deles. Eles ficam com raiva e começam a apedrejar o apóstolo Paulo. E diz lá que eles arrastaram o apóstolo Paulo para fora da cidade e jogaram ele lá, e diz: e deram-no como morto. O apedrejamento existe, infelizmente, ainda até hoje. Em alguns lugares, alguns países, ainda existe esse tipo de pena. E se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar relatos um pouco de como é. E o apedrejamento tinha a intenção de matar a pessoa. Não era deixar ela como morta apenas. Eles acharam que Paulo tinha morrido. E não era pedrinha pequena, eram pedras enormes. Eles pegavam a pedra e começavam a atirar na pessoa. E eles iam pegando mais pedras e atirando. E essas pedras geralmente quebravam ossos. Machucavam o crânio da pessoa. Às vezes havia casos dos globos oculares saltar dos olhos saltar do crânio das pessoas. Então era algo extremamente violento. E eles fizeram isso com o apóstolo Paulo. Vocês estão tendo aí noção, conseguindo imaginar com quem Paulo parecia? Paulo faz questão de falar isso para esses irmãos. Eu não estou falando aqui para assustar vocês, mas esses irmãos viram quem era ele. A presença dele era fraca e a palavra dele era desprezível. Na carta, quando eles liam, parece um filósofo. Mas diante de nós, ele é fraco. A gente olha, não tem prazer em olhar para ele. Até eu sou mais bonito que o apóstolo Paulo era. Paulo foi apedrejado em naufrágio 3 vezes. Naufrágio, a gente tem um filme chamado O Náufrago. Vejam esse filme e vocês vão ver lá como é que fica a pele dele no filme, a boca dele, porque ele está no sol, a maresia, não tem como se proteger. No filme eles conseguem trazer um pouquinho do que fica o ser humano com fome ali. No filme eles conseguem trazer um pouco disso. Agora pensa, alguém que naquela época sofreu 3 naufrágios. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Voragem é como se fosse um redemoinho no mar. Ele passou uma noite e um dia preso no mar. Eu fico pensando, Paulo deve ter chegado o momento de pedir para Deus para morrer. Senhor, deixa eu morrer logo. E Deus falado: Paulo, não, ainda não. Quando ele foi apedrejado lá em Listra, ele deve ter pensado: agora eu morri. Aí de repente ele acorda e fala: não, ainda estou aqui. Porque, gente, não tinha remédios, não tinha médicos como nós temos hoje, não tinha cirurgia plástica, não tinha nada disso. E Paulo tinha que conviver com aquilo tudo. A pele dele toda destruída, o corpo dele. E ele diz mais: em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios. Patrícios são os judeus, os gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. A gente estava pedindo a morte, nem Jó passou por isso. A gente gosta de usar Jó como exemplo de sofrimento.
É porque a gente não repara isso aqui. Paulo ele está mostrando para esses irmãos a condição de tudo que ele passou para ele ser aquele que eles olham para ele e dizem assim: vocês estão dizendo que eu tenho uma aparência fraca e desprezível? Foi por causa de tudo isso aqui que eu passei. E Paulo faz questão de dizer: por que eu passei por tudo isso? Por causa de Cristo. Essa é a razão. Por causa de vocês. Por causa de vocês, Coríntios, eu passei por isso. Paulo então ele desce, ele começa a se humilhar diante dos irmãos, mostrando: a minha condição é essa. A gente hoje em dia, acho que os missionários que mais sofrem hoje em dia, talvez não sofram o quanto Paulo sofreu. Porque Paulo foi de fato, desceu ao limite do sofrimento humano. Ele foi ao máximo do sofrimento humano. E nós temos então aqui Paulo começando a desenrolar essa teologia da fraqueza, ou seja, o entendimento do que a condição humana de ser fraco nos leva a viver a vontade de Deus. Como é que isso pode ser usado para a vontade de Deus? Paulo precisava sofrer isso tudo? Alguém pode dizer: Paulo não precisava, mas a Paulo ter feito tudo o que ele fez, tudo aquilo que Deus usou o apóstolo Paulo, era impossível que essas coisas não acontecessem. E aí nós entramos então na primeira parte, nós vamos ver. Primeiro eu dividi assim as dualidades e as dicotomias na defesa de Paulo. O que é dualidade? Dualidade são coisas que se opõem. Elas não podem viver juntas. Então a dualidade, por exemplo, bem e mal é uma dualidade. Bom e mal é outra dualidade. Justo e injusto é uma dualidade. Eu não posso ser justo e injusto ao mesmo tempo. Eu posso agir agora com justiça, em outro momento eu agir com injustiça, mas ao mesmo tempo não é possível. E Paulo, no seu discurso aqui, ele traz algumas dualidades, e elas são importantes para a gente pensar a fraqueza de Paulo. Só à noite que nós vamos falar sobre as fraquezas propriamente ditas. Agora nós vamos falar sobre esses aspectos para nós entendermos por que uma teologia da fraqueza pode ser fundada em Paulo. Primeira dualidade: o apostolado verdadeiro versus ou contra o falso apostolado. Olha o capítulo 10, versículo 12 e 13. Capítulo 10, versículo 12 e 13. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Primeira coisa, então, que Paulo usa para falar sobre o apostolado verdadeiro é falar sobre a esfera de ação e de não gloriar-se sobre o trabalho que eles fizeram. O que é a esfera de ação? O limite que Paulo tinha para pregar o evangelho. Deus me mandou pregar o evangelho a essas pessoas. Por isso que Paulo foi chamado de o apóstolo dos gentios, porque Deus chamou Paulo a pregar aos gentios. Tanto que o evangelho, quando Paulo levava o evangelho aos judeus, dificilmente ele tinha êxito. Paulo sempre que chegava numa cidade, primeiro ele ia nas sinagogas. E a maioria das sinagogas rejeitavam Paulo. O que não acontecia com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era chamado do apóstolo aos judeus. Pedro chegava numa cidade e pregava na sinagoga, todo mundo na sinagoga gostava do que Pedro fazia. E Paulo diz: nós respeitamos esse limite, essa esfera de ação.
Nós respeitamos isso. O que Paulo vai contrapor aos falsos apóstolos é que eles não respeitavam isso. Eles saíam pregando para qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer forma. Isso é uma oposição. E ele diz: nós somos chamados para vocês. E nós fazemos isso. Nós cumprimos o evangelho entre vocês. Capítulo 11, versículo 2 e 6. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Então, a outra coisa que Paulo contrapõe aos falsos apóstolos é: os verdadeiros apóstolos querem conduzir a igreja como esposa, como virgem preparada para o noivo. O que os falsos apóstolos não tinham interesse de fazer. E Paulo diz: e ainda que eu seja falto no falar, ainda que o meu jeito de falar, a minha condição, não condiza com o que vocês esperam, eu não sou falto no conhecimento. O verdadeiro apostolado não é falto no conhecimento. Paulo está mostrando que ele se desgastava também em aprender, em entender o evangelho, e que ele escreve aos Gálatas que ele recebeu o evangelho do próprio Cristo. E era esse evangelho que ele transmitia para os coríntios. Diferente do falso apostolado, que tinha um evangelho deturpado. Capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo diz: meu apostolado não foi demonstrado em oratória, em filosofia, nada disso. Meu apostolado foi demonstrado com persistência, sinais, prodígios, poderes miraculosos. Então o apostolado de Paulo era baseado no poder de Deus e não no poder de Paulo, como queriam aqueles apóstolos que Paulo está questionando, o falso apostolado. A gente vê o falso apostolado, por exemplo, no capítulo 11, versículo 5. Versículo 5 diz assim: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Aqui na nossa Bíblia, não sei se a Bíblia de alguém aí traz a tradução superapóstolos. Tem algum aí que traz? Porque a versão aí, tais apóstolos é hiperapóstolos. A palavra hiper significa super ou superior. Esses tais apóstolos, esses apóstolos superiores ou superapóstolos. Por que Paulo está falando isso? Exatamente por causa da teologia do triunfalismo que estava sobre eles. O superapostolado dizia: nós não podemos ficar doentes, nós não aceitamos doença, nós não aceitamos problemas na vida, nós não aceitamos os males que vêm sobre o apóstolo Paulo. Porque esses apóstolos é que plantaram, esses tais apóstolos, ou esses superapóstolos, é que estavam plantando essa ideia no meio da igreja. E aqui a gente começa a conectar o que a gente olha na presença de Paulo, na aparência de Paulo. Por que Paulo vai ter que falar sobre as suas debilidades? Por que Paulo tem que falar sobre o que ele já sofreu? Porque esses apóstolos, esses falsos apóstolos, eles estavam pegando o que Paulo tinha vivido e tornando isso como algo ruim. Algo exatamente, Paulo viveu tudo aquilo para demonstrar que o evangelho devia ser pregado entre todos. Ele estava exatamente deturpando aquilo para dizer: vocês não devem mais ouvir Paulo, porque Paulo não é um apóstolo, porque Paulo sofre, porque Paulo é fraco, porque Paulo é menosprezável. Se vocês querem ouvir o evangelho, vocês têm que ouvir a nós,
E eles falavam dessa maneira, Paulo vai falar isso, eles se gloriavam de si mesmos. Vocês têm que ouvir a nós, porque nós não adoecemos, nós temos o nosso corpo são, nós não temos problemas físicos. Inclusive, como eles eram baseados na ideia do judaísmo, no judaísmo, quando a gente vê o sacerdote, não podia ter nenhum problema físico. E quando a gente lê lá que para entrar no templo, a partir do santo lugar, não podia ter nenhum problema, não podia ser coxo, não podia ser cego, não podia ser calvo. Paulo tinha tudo isso, e mais um pouco. Paulo se fosse para o judaísmo, Paulo era totalmente corrompido. E aí a gente vê por que o judeu menosprezava tanto Paulo. Tanto porque Paulo tinha abandonado o farisaísmo, quanto pela própria aparência de Paulo. E esses apóstolos diziam: nós somos o oposto do apóstolo Paulo. Ele é um derrotado, nós somos os poderosos. E essa teologia chamava a atenção, essa filosofia chamava a atenção dos coríntios, que eram pessoas ricas, na maioria eram ricos, abastados, que gostavam de ouvir os filósofos, de ouvir boas oratórias e gostavam de tomar partido em tudo. Então isso chamou a atenção deles. Então Paulo contrapõe o seu apostolado a esses super apóstolos, dizendo: se vocês aceitam um apostolado, não é possível aceitar o outro. Eles estão em oposição. Versículo 12 do capítulo 11. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que o buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Paulo está dizendo, eles fizeram a eles mesmos apóstolos. E aqui ele é bem direto. Eles são falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos. No versículo 12 ele diz assim: o que faço é para cortar a ocasião. Paulo está dizendo que o que ele está fazendo aqui em demonstrar a sua fraqueza, mostrar toda a sua condição humana, de alguém que humanamente falando está destruído, ele faz isso para cortar a ocasião. Em outras palavras, está dizendo: eu quero dar um basta no que esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros, esses obreiros fraudulentos. Aí a gente vê o obreiro que comete fraude, quer alcançar entre vós. E tem um detalhe sobre esses falsos apóstolos. Além deles falarem tudo isso de Paulo, eles diziam outra coisa: Paulo não sabe reter de vocês o que é bom. Paulo diz: quando estive entre vocês, coríntios, eu nunca fui pesado a vocês. A gente leu aqui no capítulo 12: nunca fui pesado a vocês. E ele diz na primeira carta: o tempo todo que estive entre vocês, eu me mantive com o meu próprio sustento, ou com o sustento que a igreja de Filipos mandou. Esses falsos apóstolos diziam: nós recebemos o melhor que vocês têm para nós. E eles cobravam, eles queriam receber ofertas, receber regalias, receber tudo que os coríntios tinham de melhor. Então, enquanto o apóstolo Paulo mal pregava na igreja e era mal visto, a maioria deles queriam que esses falsos apóstolos fossem na casa deles ensinar eles. E esses falsos apóstolos, como um bom sofista, cobravam para pregar o evangelho, ensinando um por um e ganhando dinheiro com isso, ganhando dinheiro para viver. E Paulo fala assim: vocês têm sustentado eles, e vocês nunca me sustentaram, e eu nunca quis ser sustentado. E aí vocês ainda me disseram que eu quis prender vocês com engano, e quem está enganando vocês são eles. Então aí nós vemos essa oposição de Paulo àqueles que pregam essa ideia de que o ser humano tem que receber o melhor de Deus em tudo. A teologia da fraqueza é uma teologia confrontativa.
porque ela nos faz olhar para nós e perguntar: será que a gente não deveria sofrer mais pelo Evangelho? Será que a gente não está sofrendo pouco pelo Evangelho? E a gente tem que tomar cuidado com uma questão. Paulo não queria sofrer as coisas que ele sofreu. Paulo não era um masoquista. Paulo em nenhum momento está alegre com tudo isso que ele passou. Ele está alegre com a evolução do Evangelho de Cristo. Mas Paulo reconhece que não tinha outra maneira para ele a não ser essa. A segunda dualidade é o Evangelho verdadeiro versus o Evangelho falso. Capítulo 11, versículo 1 ao 6. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Aí Paulo falando: vocês me suportem na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha só os traços do verdadeiro Evangelho. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque supõe em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos temos-vos feito conhecer isto. O Evangelho verdadeiro e o Evangelho falso, ou esse outro Evangelho, eles não podem existir juntos ao mesmo tempo. E Paulo está dando aqui a esses irmãos um ultimato: vocês têm que jogar o falso evangelho fora, se vocês quiserem viver o verdadeiro, porque senão vocês estão se jogando fora. Ele diz: o verdadeiro evangelho quer preparar vocês como noiva para Cristo. O verdadeiro evangelho é simples e puro, mas o falso evangelho, esse outro evangelho, ele age como se fosse a serpente que induziu Eva ao pecado, com astúcia, e ele está fazendo isso com vocês. A gente vê aí que esse falso evangelho, esse outro evangelho, é a característica dos falsos apóstolos. Os falsos apóstolos querem induzi-los ao engano. E Paulo chama isso aqui de outro Jesus. A gente vê Paulo mostrando dois Jesus: o Jesus do evangelho que Paulo prega e um Jesus que não é o Jesus que Paulo prega. Um Jesus conturbado, um Jesus que não tem nada a ver com a simplicidade do evangelho, com a pureza do evangelho. Um Jesus misturado com as filosofias humanas, com o judaísmo, com todo o engano que eles puderem, que esses tais apóstolos, esses super apóstolos pudessem trazer para eles. E aí a gente entende, Paulo está falando para esses irmãos, o evangelho ele traz sofrimento. O evangelho ele diminui o ser humano. Vocês estão vendo que eu sou diminuído? Vocês estão falando que eu sou fraco, que eu sou isso, que eu sou aquilo? É porque foi esse evangelho que me levou a isso. Quanto mais eu tive desse evangelho, mais ele me trouxe a isso. Mais ele me diminuiu, mais ele me mostrou minha condição humana. Já esses tais apóstolos, eles não têm isso. Quanto menos eles têm do evangelho, mais eles são superiores, mais eles se gloriam, mais eles se autoelogiam, mais eles mostram pomposidade, mais eles mostram a sua eloquência, a sua astúcia para enganar vocês. Lembrando que Paulo não está falando contra a eloquência, ele está dizendo que aqueles falsos apóstolos não entendiam o que era o verdadeiro evangelho. Então esse verdadeiro evangelho que Paulo prega, ele é uma oposição ao evangelho que esses falsos apóstolos estão trazendo. Um evangelho triunfalista. E
Nós temos dois Jesus, um Jesus crucificado e um Jesus que no evangelho, nesse falso evangelho, é um Jesus que desceu da cruz, um Jesus que não suportou o sofrimento, porque ele contradizia inclusive o que Paulo pregava. Se nós não podemos ficar doentes, nós não podemos sofrer as intempéries da vida, então Jesus também não pode. Se Jesus também não pode, Jesus não pode ter suportado a dor da cruz. E aí, se nós estudarmos a história da igreja, nós vamos encontrar versões desse evangelho que vão dizer exatamente isso, que o Jesus que morreu na cruz não era Deus, era só humano. Ou então que o Jesus que existia não era de carne e osso, era só um fantasma. E são versões desse evangelho deturpado, de que diz que Jesus não poderia sofrer o que ele sofreu como ser humano ou como Deus, que isso é contrário ao evangelho. Isso são versões que trazem Jesus como diminuído enquanto a sua divindade ou quanto a sua humanidade, que precisam negar Jesus se querem pregar esse evangelho que é de triunfalismo. Se querem pregar um evangelho de triunfalismo, não tem como aceitar o evangelho na sua plenitude. E Paulo diz: é esse evangelho simples e puro que eu trago para vocês, de um Jesus que foi crucificado como um ser humano e ressuscitou como ser humano. Mas esse mesmo Jesus é Deus, e ele diz em outra carta: Deus que derramou o seu sangue. Isso era inadmissível, Deus que derramou o seu sangue. Isso para esses tais apóstolos era uma contradição. Mas Paulo diz: Jesus é humano e Jesus é divino. E ele morreu como humano e se entregou como Deus. E ele ressuscitou como humano e viveu eternamente como Deus. Ele sofreu como ele quer que eu sofra. E ele diz: é esse evangelho que eu estou pregando para vocês. O evangelho de sofrimento. E de novo eu lembro, a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar masoquista e achar que sofrimento por sofrimento é bom. Paulo não está falando isso. Paulo está dizendo que o evangelho inegavelmente nos leva ao sofrimento. Mas ninguém precisa sofrer às vezes o tanto que Paulo sofreu. Mas se a gente quiser pregar o evangelho puro, singelo, não tem como fugir do sofrimento. A gente vai sofrer, mais ou menos, mas vai sofrer. E não tem como pregar evangelho sem sofrimento, porque evangelho sem sofrimento é triunfalismo, e evangelho triunfalista é outro evangelho, é outro Jesus, é deturpado, é corrosivo, é maldoso, é maligno, é demoníaco e não serve ao propósito da fé. Aí nós já, nos dias de hoje, nós pegamos a teologia da prosperidade, colocamos num saco, amarramos uma pedra e jogamos no fundo do mar, porque não serve para nada, para o evangelho. A teologia do domínio, a teologia do triunfalismo, fazemos a mesma coisa. E a terceira dualidade é o sofrimento versus o triunfalismo. Capítulo 11, versículo 23 ao 29, que traz exatamente, a gente já leu, que traz exatamente Paulo mostrando: se esses apóstolos são verdadeiros, eu não sou verdadeiro. Se eu não sou verdadeiro, a fundação da igreja de vocês também não é. Paulo está questionando os irmãos de Corinto, falando: vocês vieram ao evangelho por causa de mim. Vocês dizerem que o que eu prego não é o evangelho, é um tiro no pé. Porque se vocês se converteram a partir do que eu prego, e o que eu prego não é verdadeiro evangelho, vocês nunca se converteram. Mas se o que eu prego é verdadeiro evangelho, o que esses apóstolos estão pregando é falso. E aí Paulo faz então essa oposição do sofrimento ao triunfalismo. E ele mostra aqui do versículo 23 ao versículo 29 como ele sofreu. Eu sofri isso, eu sofri aquilo outro. E ele pergunta: o que esses apóstolos têm sofrido? Pelo contrário, eles têm pregado
que não deve existir sofrimento, que existir sofrimento é oposição a viver em Cristo. Então, se eles estiverem certos, vocês nunca nasceram de novo, porque o evangelho que vocês receberam foi de mim. E se eles estão certos, eu estou errado. Se eu estou errado, sinto muito, Coríntios, vocês não são cristãos. Paulo, então, ele está dando um cheque. Falando em jogo de xadrez, ele está dando um cheque. Ainda não é um checkmate. Ele está dando um cheque nos coríntios e colocando eles agora num ponto que não dá mais para eles fugirem. Vocês precisam aceitar que eu sou um apóstolo verdadeiro e que eles são falsos. Vocês precisam aceitar que eu prego o evangelho verdadeiro e que o evangelho que eles pregam é outro evangelho, é falso. Vocês precisam aceitar que o sofrimento é parte do cristianismo, é parte da fé cristã, e que esse triunfalismo que eles estão pregando é enganoso, é falso. Paulo coloca essas coisas uma na frente da outra, e elas estão brigando uma com a outra, e Paulo coloca isso na cabeça dos coríntios, bem ali no cérebro deles, para eles começarem a lutar com isso dentro deles. Essa luta precisa acontecer dentro deles. E essa luta precisa acontecer dentro de nós. A gente precisa começar a nos questionar se nós estamos vivendo um evangelho baseado no triunfalismo, um evangelho que se baseia em Cristo e permite o sofrimento. Um evangelho que não foge do sofrimento. Um evangelho que entende que não é possível ser cristão e viver sem sofrer. E que se a gente está vivendo sem sofrer, é porque a nossa fé, aí sim, ela está reduzida, ela está diminuída. Se a gente acha que pode viver então sem sofrer de jeito nenhum, a gente acha que pode viver determinando a bênção, determinando a cura a todo preço, porque o verdadeiro cristão não sofre, o verdadeiro cristão não vive com doença, o verdadeiro cristão, ele consegue comer o melhor dessa terra. Se é essa a posição, então Paulo diz, essa luta tem que acontecer na cabeça de vocês, essa luta tem que acontecer na nossa mente. A gente tem que começar a permitir que essa dualidade, ela faça com que esse lado que se opõe ao evangelho comece a sair. Gente, é muito fácil a gente se deixar levar. A gente pensa que os irmãos de Corinto, a igreja de Corinto era a igreja carnal. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente se deixa levar por aquilo que é mais agradável. E aí, ao invés de a gente fazer a vontade de Deus, mesmo que sofra, a gente prefere o outro caminho, porque Deus quer o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Se Deus tem o melhor para mim, sofrimento não é o melhor. Então Deus tem um outro caminho que vai me dar mais benefícios. É interessante que quando a gente lê Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que ele não deseja essa vida para os coríntios. Ele não quer que os irmãos vivam do mesmo jeito que ele. Mas diz que se eles vivessem como ele, eles viveriam a plenitude do evangelho. Porque é o que ele está vivendo. Quanto mais se entrega ao evangelho, mais sofrimento tem. A gente vai ver isso na terceira parte à noite. A gente vai ver isso. E aí Paulo faz agora algumas dicotomias. Nem vi quantas horas já foram. Não, ainda está cedo. Algumas dicotomias. O que é dicotomia? Dicotomia é uma divisão, uma separação, mas de duas coisas que podem existir ao mesmo tempo. Se a dualidade são coisas opostas, a dicotomia são duas coisas que podem existir juntas. Elas não precisam se excluir. Isso é uma dicotomia. Então Paulo tem, nesse discurso dele, ele tem algumas dicotomias.
E a primeira delas é o Paulo sensato e o Paulo obrigado a ser insensato. Capítulo 11, versículo 16 ao 21. Capítulo 11, 16 ao 21 diz assim: outra vez digo, ninguém me considera insensato. Então ele pede aos irmãos, me considerem insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato. Então Paulo fala assim, eu não sou sensato, mas para vocês eu vou ter que agir como insensato. E vocês vão me ver assim também. Então Paulo ele fala de si mesmo como alguém sensato e insensato ao mesmo tempo no seu discurso. Por quê? Porque ele diz aí, para que ninguém me glorie, para que também me glorie um pouco. Porque ele vai gloriar-se de si mesmo um pouco. Paulo vai ter que fazer uma certa defesa de si, e é impossível se defender sem se gloriar. Não dá para eu estar diante do juiz, como Paulo estava diante dos coríntios, e não elogiar pelo menos um pouco a mim mesmo. Os melhores, na história, as melhores defesas dos advogados diante de um juiz eram de pessoas que tinham tudo para serem condenadas. E eles começaram a jogar o pior daquela pessoa diante dos jurados, do júri, jogando o pior daquela pessoa, e depois tornaram a história elogiando minimamente o réu. E Paulo está fazendo a mesma coisa. Paulo ele vai jogar o pior de si, mas gloriando-se também. Quando ele diz, olha, eu tenho conhecimento, eu quero preservar vocês, eu tenho me esforçado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, ele está se elogiando. Mas Paulo diz que para um cristão, isso é ser insensato. Paulo está agindo com insensatez. Não tem como ele defender a si mesmo sem ser insensato. O que falo, não falo segundo o Senhor. E olha só, ele não tem nem coragem de dizer que o que ele está falando é segundo Jesus. O que falo não é segundo o Senhor, e sim por loucura. Ele diz, eu estou sendo agora louco de falar isso aqui, mas eu tenho que falar, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Ele está se gloriando segundo a carne. Paulo se chama de carnal. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. E ele chama, isso aqui na verdade é uma ironia. Paulo está dizendo, vocês que se dizem tão sensatos, ó Coríntios, estão tolerando insensatos. Paulo então diz assim, vocês têm que me suportar por um motivo. Vocês que se dizem tão sensatos, estão aceitando o discurso de insensatos. Então vocês estão sendo insensatos. Então para eu falar com vocês, eu vou ter que ser insensato também. Aquilo que Paulo diz, fiz-me de tudo para com todos, para pregar o evangelho. Paulo precisa se rebaixar à insensatez, à loucura, para poder se defender. E que na verdade Paulo não queria se defender. Paulo queria defender o evangelho. É isso que ele queria defender. Mas como ele defenderia o evangelho sem mostrar que o seu próprio ministério era um ministério segundo o evangelho? Não tinha jeito. Ele tinha que se mostrar como alguém insensato. Então ele começar a falar, olha, isso aqui sou eu. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ele está falando, vocês toleram essas pessoas que estão fazendo isso com vocês. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Afirmando que eles são são judeus que dizem ter se convertido ao cristianismo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Paulo faz questão de abrir um parênteses e falar assim, eu falo como fora de mim. Para falar isso aqui eu estou muito doido para ter que falar isso. Se eles são ministros de Cristo, eu sou muito mais.
É como se eu chegasse e falasse assim: eu sou o ministro de Cristo, eles não são. Paulo está batendo no peito e falando. Paulo está agindo com loucura mesmo. E ele fala: eu não queria ter que falar isso nunca para ninguém. Eu queria ter que me humilhar, mas eu estou sendo obrigado a me exaltar. E Paulo está se exaltando com a fraqueza. E o que se segue agora nos versículos seguintes é aquele discurso dele falando: muito trabalho, muito sofrimento, açoitado, fustigado, preso, apedrejado, sofri naufrágio. E ele diz: eu sou insensato, mas eu sou insensato com sensatez. O que parece uma contradição para aqueles irmãos, na verdade, Paulo está trazendo para eles uma iluminação, dizendo: vocês estão dizendo que o Evangelho não tem preço algum, é isso que vocês estão dizendo. Mas o Evangelho tem um preço. O preço é você sofrer o que Cristo quer que você sofra, para que o Evangelho dele seja pregado e transmitido aonde quer que Ele quer que seja. Vocês são a esfera da nossa ação. E eu alcancei vocês, porque foi isso que Cristo determinou para eu fazer. E eu fui. Eu fui com sofrimento, fui com dor, fui com tristeza, mas eu fiz. E aí ele pergunta: e o que eles têm feito? O que esses super apóstolos têm feito? E diz: nada. Eles não têm feito nada a não ser falar. Eles só falam. Eles falam e vocês caem na conversa deles. É isso. Nós vemos então a primeira dicotomia em Paulo: o Paulo sensato e obrigado a ser insensato ao mesmo tempo. E a segunda dicotomia é o Paulo das revelações e o Paulo do espinho da carne. Capítulo 12, versículo 2 e 3. Capítulo 12, versículo 2 e 3 diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aqui nós temos um Paulo, o das visões e revelações. Porque uma coisa que esses apóstolos do triunfalismo pregavam é que eles tinham experiências com Deus. Eles falavam das suas experiências. Ah, porque Deus nos fez fazer isso, nós vimos aquilo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala de alguns irmãos que andavam enfatuados, cheios de si mesmos, porque tinham visões de anjos. E ele usa aqui esses irmãos estavam fazendo, esses super apóstolos, eles estavam fazendo a mesma coisa. E Paulo agora ele traz para si o Paulo que tem também experiências. Paulo falando: eu tive uma experiência, irmãos, que foi a maior de todas. É isso que ele está falando aos Coríntios. Eu poderia me gloriar nisso. Eu tive a experiência de ir ao terceiro céu. Se no corpo ou fora dele, só Deus sabe, eu não sei. Mas eu fui até o terceiro céu. O terceiro céu, que dizem, nós temos o céu que se vê, o céu que é o espaço, e o terceiro céu é o paraíso, que Paulo chama aqui, que seria o lugar onde os lugares celestiais. É isso que Paulo está falando. Eu fui nesse lugar espiritual, divino, e eu não só fui, como ouvi coisas inefáveis. A palavra inefável quer dizer aquilo que não é possível se expressar pela palavra humana. Paulo ouviu coisas que ele não conseguiria nem se ele quisesse falar. E ele também disse que não era lícito ele nem falar. Tanto que ele não vai dar pormenores dessa revelação que ele teve. Então nós temos aqui Paulo mostrando que ele é um homem que também tem revelações. Mas nós temos também o Paulo do espinho na carne. Versículo 11. Não. Versículo 7. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear
a fim que não me exalte. Depois ainda vou falar mais sobre esse texto, mas aqui é só para trazer, se no primeiro momento Paulo fala assim, de uma maneira até alegre e feliz, eu conheci um homem que foi até o terceiro céu. Agora ele fala assim, e foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que não me ensoberbecesse por causa das revelações. Se Deus deu a Paulo revelações, não é para que ele se gloriasse como os falsos apóstolos estavam fazendo. Se Deus deu as revelações a Paulo, foi para que ele pudesse transmitir o evangelho com mais significado, com mais sentido. Nenhuma pessoa que participa das verdadeiras revelações de Deus consegue perder o sentido do evangelho. E Paulo tinha participado dessas revelações. E ele começa a dizer, e foi-me posto um espinho na carne. A gente vê um Paulo se exaltando, mas ele reconhecendo que ele está sendo humilhado. Não foi ele que escolheu o espinho. Foi Deus que pôs. E foi-me posto. O Paulo das revelações e o Paulo do espinho na carne. Ou seja, dois Paulos, mas é um só. E Paulo diz para eles, olha, esses tais superapóstolos, eles dizem que só tem a revelação de Deus. Eles só têm as bênçãos de Deus. Eles só têm o triunfo, só tem a vitória, só tem a bênção, só tem o poder, só tem isso. Eu tenho as duas coisas. Porque elas podem e devem existir no verdadeiro cristão. A manifestação de Deus e o sofrimento não são contrários um ao outro. Eles são coexistentes. Eles precisam coexistir. E Paulo está falando isso. E a terceira dicotomia é o Paulo que se gloria e o Paulo que se humilha. Capítulo 12, versículo 1, é o que a gente fala, Paulo, se necessário que me glorie, e no versículo 7, e para que não me ensoberbecesse, nós vemos aí o Paulo que se gloria, quando ele precisa fazer isso, ainda que ele diga, por insensatez eu preciso, mas ele se torna sensato quando diz, mas para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. O Paulo que sabe se humilhar, o que aqueles falsos apóstolos não tinham. Eles só sabiam se gloriar, eles não sabiam se humilhar. E Paulo está dizendo que o verdadeiro evangelho, ele nos coloca em nosso lugar. Não tem como nós dizermos que vivemos o verdadeiro evangelho, não sermos postos na nossa condição de seres humanos. E como eu iniciei dizendo, o que é ser humano? Ser humano é ser fraco, por criação. Por criação nós já somos fracos. O evangelho nos mostra que nós somos mais fracos ainda. Que todo o poder e toda a glória são apenas de Deus. O evangelho nos mostra que a nossa condição, além de sermos criaturas, somos ainda pecadores. Porque o pecado inferiorizou a criação de Deus. E o evangelho nos mostra isso. E Paulo reconhece que ele foi colocado num lugar de humilhação. E ele mesmo diz que ele se humilha. Então é o Paulo que se gloria e o Paulo que se humilha ao mesmo tempo. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Vocês estão caladinhos? A NVT. Sim. Sim. A NTLH e a NVT eu sabia. A Nova Almeida eu não tinha olhado nela não. Alguma outra pergunta? Como? O resumo? Tá. A gente vai falar mais sobre isso à noite. Mas já adianto, a gente não sabe qual foi o espinho. Mas eu vou fazer uma ligação com tudo que a gente já falou até agora. Mas saber exatamente qual é o espinho a gente não sabe.
que é esse espinho? E a gente vai ver por que isso é importante. Certo? Alguém mais? Não? A gente pode encerrar já? Então, vamos orar encerrando então. Acho que eu gastei 1h10. Era o tempo que eu tinha pensado mesmo para a primeira parte. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez por essa oportunidade. Que tudo que foi falado aqui, eu peço, Senhor, que continue falando nessa tarde, no coração de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a entender o que essas palavras têm a ver com cada um de nós. O que nós podemos, ó Pai, aprender. Eu te peço que se eu tiver falado alguma coisa que não condiz com a sua palavra, que o Senhor ajude os irmãos a entender isso também. E que eu também seja confrontado, Pai, com isso. Para que eu possa falar melhor, segundo aquilo que te agrada. Porque nós sabemos que nós somos falhos, nós não somos detentores da verdade. Nós somos necessitados de Ti. Eu te peço em nome de Jesus, que manifeste sobre cada um de nós a iluminação, a compreensão, para a glória do Senhor e para a edificação do seu corpo, que é a igreja. Em nome de Jesus, encaminhe cada um para casa e abençoe que nós estejamos aqui à noite para ouvir o restante dessa palavra, para a glória do Senhor. Amém, Senhor, e amém. Amém. Deus abençoe.